Estamos aqui para mais um podcast Pode Mais da Faculdade Uniguaçu, esta vez com o professor Jonathan, com a professora Vivi, Anne. O professor Jonathan, que é supervisor do trabalho de estágio, né? Um trabalho aí na parte final de conclusão do curso, que a gente desenvolve dentro do laboratório, do curso, né? E a professora Vivi, que está aí na coordenação também e com o trabalho de conclusão de curso aí, TCC dos alunos, né? O curso de contabilidade é um curso já bem consolidado aqui na faculdade, já é um dos mais antigos, né, ao lado do curso de administração, e há muito tempo aí que a gente vem colocando bons profissionais no mercado de trabalho, né, professor Jonathan? Há bastante tempo que a gente consegue aí levar ao mercado os alunos com um conhecimento muito bom, né? É isso aí. Como você comentou, o curso de contábeis da Uniguaçu, ele é referência na nossa região, tanto pela longa data que esse curso tem, né? Como pela formação, né? Os profissionais que ele já formou ao longo de todos esses anos. Então, Uniguaçu, eu sou egresso da Uniguaçu, eu me formei em Ciências Contábeis na Uniguaçu em 2011, né? E o curso aí já tinha alguns anos aí de caminhada. Uns 10 pelo menos. E desde 2012 eu leciono aqui na Uniguaçu. Então, a gente já conheceu muita gente, né? Hoje é engraçado que a gente está aí no dia a dia, a gente sempre encontra uma pessoa. Se o cara fez faculdade, a grande chance de ter passado por aqui, grande chance de a gente ter tido contato com essa pessoa. Eu, no meu caso, alguns como colegas, né, como estudante, e outros aí já como professor. Então é gratificante a gente encontrar esse pessoal aí na rua, no dia a dia, e ver onde essas pessoas chegaram através de todo o trabalho que foi desenvolvido aqui na Uniguaçu, pela coordenação, pelos professores ao longo dos anos. Na rua, nas empresas, instituições financeiras, órgãos públicos, a gente encontra eles em todos os ambientes aí, né, John? E quando a gente fala que o curso é antigo e ele é consolidado, eu gosto de frisar que ele tem uma maturidade, né? A gente veio desenvolvendo o curso ao longo do tempo, né? As reuniões de colegiado, as reuniões do núcleo docente, ajustando matriz, ajustando o processo de estágio, ajustando o trabalho de conclusão, né? Então, a cada ano era um aprendizado e a cada ano a gente implementava, modificava o que tinha que modificar, procurando deixar o curso sempre atualizado, sempre muito próximo do Conselho de Contabilidade, né, para que a gente pudesse ter uma matriz curricular de acordo com o que o desenvolvimento profissional do Conselho exige, até para que a gente tenha aí êxito, né, quando o aluno vai prestar o exame de suficiência, né? Então a gente sempre tem essa preocupação de preparar para o mercado, mas também deixar ele pronto para prestar o exame de suficiência e conseguir o seu registro junto ao Conselho de Contabilidade, que é uma coisa fundamental, né, Vivi? Você que é da área pública, não tem como, por exemplo, eu trabalhar como contador público sem ter registro no Conselho de Contabilidade, não é? Com certeza sim. E hoje o que a gente encontra aí é essa dificuldade de encontrar profissionais preparados, inclusive na área pública, nas demais áreas, né? E a gente percebe que os nossos acadêmicos, a partir do estágio, né, Jonathan, a partir do trabalho de conclusão de curso, né, é possível também, através do trabalho de conclusão de curso, que esses alunos eles consigam adentrar dentro dessas áreas, na área pública, na área comercial, nas empresas, né, desenvolvendo um trabalho junto ali com os empresários, enfim, e também demonstrando essa outra habilidade, né, que é juntar tudo que eles aprenderam dentro do curso e desenvolver dentro dessas empresas. A gente até brincava que matriculou em contabilidade e já tem mercado de trabalho, né? Hoje tem uma escassez muito grande dessa mão de obra ainda, né, Jonathan? É isso aí. A gente vê hoje o mercado de trabalho, ele
ele acaba sugando muitos profissionais, né, da área contábil, não necessariamente em áreas técnicas, né? Por exemplo, um escritório de contabilidade, uma empresa dentro do departamento contábil, mas em áreas correlatas. Nossa região aqui, ela é muito desenvolvida em termos de indústrias e o cooperativismo aqui é muito, muito forte. Então a gente tem grandes empresas, né, empresas que são destaques a nível Brasil, aqui na nossa região, e que elas também têm uma demanda por empregar pessoas muito grande, principalmente os jovens, né? Então a gente veio comentando, né, no escritório que a gente está tendo uma dificuldade que a gente não tinha até alguns anos atrás, que era de contratar aquele estudante que estava no primeiro ano, iniciando para o segundo ano, que era o que normalmente a gente acabava pegando para desenvolver ele dentro do escritório contábil, por exemplo, e que hoje ele já normalmente está ingressando nas empresas através de programas como o estágio, jovem aprendiz, porque há uma necessidade tanto legal quanto uma própria demanda dessas empresas. E aqui nós também temos muitas instituições financeiras cooperativas, né, que acabam centralizando todo o controle administrativo aqui na região. Então, o que também demanda muitos profissionais. Se a gente for parar para pensar e fazer um estudo hoje dos nossos alunos, né, seja eles estudantes ainda ou já formados, a gente vai ver uma parcela muito grande deles trabalhando nesse tipo de empresa. E é importante isso que o Jonathan falou, a gente que está diretamente com os alunos, é quase que diário a necessidade dessas cooperativas de crédito. Chamam a gente, por favor, indique um aluno. Então, assim, ingressando na faculdade Uniguaçu, no curso de Ciências Contábeis, pode ter certeza, você já em pouquíssimo tempo vai estar ingressando no mercado de trabalho com condições, né? Isso que é mais importante. Isso que é bom. A gente falava antes do curso, dessa maturação do curso, né? Quando a gente trabalha a matriz curricular, a gente sempre tem essa preocupação, né, de entender qual é o meu contexto dentro da região. Por isso que a gente traz para dentro da matriz disciplinas como contabilidade agropecuária, contabilidade de cooperativas, né? Porque é importante que eu tenha um curso que atenda uma demanda de maneira macro, mas que eu olhe para a minha região, para que eu tenha disciplinas capazes de formar um profissional adequado para a nossa região. Então isso é um diferencial que a gente tem também, que eu acho muito importante. E a gente também tem que lembrar que na área contábil nós tivemos uma mudança de página muito grande que aconteceu ali com a promulgação da Lei 11.638 de 2007, em que tornou obrigatório no Brasil a adoção a um padrão internacional de contabilidade. Isso quebra paradigmas na contabilidade brasileira, porque a contabilidade era desenvolvida para uma finalidade no Brasil. E essa finalidade, ela normalmente era atrelada a questões legais, burocráticas, tributárias. Ou seja, se trabalhava muito mais para atender fisco do que para atender as empresas, né, o gestor como um todo. Verdade. E essa abertura, ela mudou isso, né? A gente sempre brincava, o que está no papel nem sempre é o que acontece, né? Era o que tinha na contabilidade, quando a gente fala muito antigamente da primazia, né, da essência sobre a forma. Ou seja, não é porque no contrato diz isso que na verdade é isso de fato. Então isso mudou assim em 2008, 2009, quando começou a funilar, que tinha que incluir isso no curso. A gente viu a Uniguaçu como uma pioneira, né? Eu nunca esqueço que nós estávamos num evento do estado do Paraná, né? Uma convenção dos contadores do estado, e alguns convidados, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, lá de instituições com 100 anos de idade já. Era um mini curso sobre os coordenadores de curso. Isso, exatamente. Só tinha coordenador e professor ali, né, do curso de Ciências Contábeis. E esse pessoal veio, né, do Rio de Janeiro, e a dificuldade, né, que eles comentaram lá, que eles tinham uma dificuldade muito grande em implementar as normas internacionais na grade do curso. No início a gente causou um espanto,
né? Porque isso era, sei lá, 2013, 2014, aconteceu isso. E nós já vínhamos muito forte trabalhando isso desde 2011, 2012, né? Quando nós mudamos as grades, quando a gente trabalhou forte nessa mudança dentro do curso. Então, assim, quando chegou nessa época, a gente já tinha, de certa forma, consolidado essas mudanças dentro da grade do curso de Ciências Contábeis. E depois a gente até conversando lá, a gente foi entendendo também um pouco dos motivos. Hoje, o curso de Ciências Contábeis, não só hoje, como toda a história dele aqui na Uniguaçu, ele sempre focou no aluno. E focou o quê? Que o aluno saia daqui, vá para o mercado de trabalho e atenda a necessidade do mercado de trabalho. Então esse foco, ele faz com que a gente forçasse buscar esse conhecimento e até pelo perfil também, uma parte do nosso corpo docente, né? Porque hoje, assim, a maior parte dos professores aqui, eles não atuam somente na docência. Então eles também são profissionais, auditores, na área pública, contabilidade privada. É a aderência, né, Diana, que a gente sempre busca, né? Eu queria voltar naquela questão da evolução da contabilidade lá, né? Em que ela se torna muito mais para o empresário do que para os fins legais, né? Que a gente tem também, quando você fala do sistema SPED, né? Há uma mudança na questão tributária aí, né? A empresa ela já não tem mais aquela liberdade de sonegar que às vezes, né, se via por aí. Então hoje muitas empresas elas estão totalmente 100% íntegras no que se refere à documentação, a vendas totalmente declaradas, né? Então isso trouxe também a possibilidade de você olhar para os demonstrativos contábeis e que eles refletissem a realidade das empresas, né? Então o sistema SPED, e aí entra toda aquela questão, né, dessa geração de alunos que a gente tem, que tem facilidade com a tecnologia, né? Hoje a contabilidade ela muda muito no sentido de quem se dá bem dentro do curso de contabilidade e tem domínio da tecnologia, que tem domínio da lei, da legislação, da regra contábil, são pessoas que se dão muito bem, né, dentro do ambiente de negócios da contabilidade. Ele já é o perfil do profissional que o mercado exige, né? Isso que você falou acerta o alvo, né? Porque com a mudança, eu lembro que eu participei, né, em algumas empresas que eu já trabalhei, quando iniciou essa mudança, em que muitas empresas sequer tinham sistemas, né, softwares, né, que apoiasse o gerenciamento das atividades. Então, por uma questão legal, nesse caso, que era atender o fisco, né, porque se a gente for parar para pensar como que era a comunicação com o fisco aí há 15 anos atrás. O cara emitia uma notinha no papel, né? Lá no final do mês, no mês seguinte, ele mandava uma lotinha para o contador processava aquilo e gerava uma informação que ia para o fisco. Hoje o cara vai emitir uma nota, ele tem que pedir autorização para o fisco. Então ele fala, vou emitir a nota para o fulano. O fisco vai lá, olhar, o fulano está com os dados cadastrais, tá certinho, então pode emitir. Se o cara já está com problema lá junto ao fisco, se o cliente já tem problema com o fisco, já não emite a nota. Exatamente, ele já começa olhando para o emissor da nota. Primeiro vamos ver se tu está em condições de emitir uma nota. Então, assim, hoje o fisco sabe antes do próprio contador. E isso no começo, né, foi difícil, porque a gente pensa, né, uma nota fiscal eletrônica, hoje você vai lá no posto de combustível, você sai com um papelzinho na mão. Mas a quantidade de informação que vai não só nesse papelzinho, mas que vai nessa nota fiscal, que o fisco recepciona, é muito grande. E isso, por outro lado, também alavancou essa questão das empresas se adequarem e também tirar o proveito disso. Exatamente. Porque aumentou o detalhamento da informação. Então, hoje a empresa tem condições ali de ter informação do produto que ela vende, para onde ela vende, quem é o tipo de cliente, qual foi o produto que mais vendeu, que menos vendeu, enfim, de forma natural. O que antes precisava ser implantado, era com dificuldade. Não, hoje de forma natural isso já está num banco de dados, muitas vezes é só trabalhar um pouquinho. E aí que você vê a mudança do perfil do profissional, que era aquele que digitava, que era aquele que fazia cálculos, e hoje é aquele que olha para os números e orienta o empresário. Exatamente. Essa mudança aí é muito.
toda empresa bem consolidada precisa de um contador. Sim. Mesmo que seja uma empresa de agronegócio, por que não? Sim. Né? Então, aí está a grande vantagem de você seguir esse caminho da contabilidade, né? Mais do que nunca nos tempos de hoje. E seguindo essa questão da tecnologia, né, Jonathan, a gente discutia bastante nas reuniões de colegiado antes de nós termos o sistema que nós temos hoje, né, a necessidade de a gente ter um sistema moderno, um sistema atualizado, né, e a gente fechou parceria à época com a Questor, né. Questor é um sistema nacional hoje, né, talvez aí um dos melhores do Brasil, não tenho receio nenhum de dizer, né, e usado pelos melhores escritórios aqui da região, né? Com certeza. Isso, falando um pouquinho, então, entrando um pouquinho nessa parte de sistema aqui dentro, ou o que o aluno vê aqui dentro da faculdade, né? O estágio supervisionado de Ciências Contábeis, ele foi pioneiro no formato que ele é. Então, isso veio antes de mim ainda, né? Sim. Então, eu já participei dessa etapa. Como aluno. Então, nós participamos. Eu também fui aluno. Nós participamos dessa forma, né? Que é o quê? O estágio ele tenta simular o máximo possível a realidade do profissional, né? O profissional que ele tem que fazer escrituração fiscal, cálculo de folha de pagamento, ele tem que fazer contabilidade, demonstrativos, ele tem que fazer análise tributária, enfim, apurar impostos. E isso tudo faz dentro do estágio, né? E diferente da forma que o estágio é feito em outros cursos, ele é focado, ele é direcionado aqui dentro, né? Então a gente vê muitos estágios de outros cursos que o cara vai numa empresa, né? Faz o estágio, acompanha lá, então faz os relatórios de estágio. E o nosso ele já é um pouquinho diferente, né? É aqui dentro, não é fora, só que ele tem um sistema, como você falou, um software hoje que ele é referência no Brasil, né, no mercado contábil, e que simula o máximo possível a realidade do profissional no dia a dia. Então, isso eu lembro que esse modelo de estágio ele foi copiado, vamos dizer assim, por instituições de renome no estado do Paraná. Próprias parcerias. E aqui vai fazer uma menção ao professor Valdecir, né? O professor Valdecir da Cortivo, que juntamente comigo é um dos mais antigos do curso, né? E assim, ele contribuiu muito com o desenvolvimento do estágio, né? Assim como outros professores, né? O professor Sidney, enfim, cada um teve a sua contribuição, o Jonathan nessa fase, né? E aí, a gente tem isso como uma ferramenta e assim, quando a gente olha para um currículo, né, e às vezes tem uma indicação para fazer, e que o cara menciona lá, trabalhei em tal escritório, e aquele escritório tem um sistema, o Questor, por exemplo, e alguém que vê, o cara tem estágio aqui, ele coloca no currículo dele que ele se formou aqui, estagiou no Questor, já é um diferencial para o mercado de trabalho. Porque queira ou não, lá, eu contratei alguém para trabalhar, às vezes ele demora 2, 3, 4 meses para conhecer o sistema com uma certa profundidade para que ele comece a produzir mais. Então o cara já sai daqui conhecendo o sistema, parametrização, folha, fiscal, contábil, patrimonial, que são os módulos aí que compõem o sistema básico aí, né, que um escritório de contabilidade precisa ter. E além de começar a interpretar, né, a inserção da informação, o resultado, análise de balancete, análise do cálculo que os sistemas fazem, né? Então, isso ontem mesmo, né, numa das bancas, né, uma das alunas disse assim, eu aprendi muito no estágio e no TCC, porque era um estudo de caso em que ela foi para a empresa, coletou dados, fez análise e tal, né? E ela disse assim, foi um aprendizado. E o estágio, quando a gente foi lá e teve que fazer na prática, falou, o crescimento que eu tive, o aprendizado que eu tive dessa associação teórica-prática foi muito grande. E a gente nota esse desenvolvimento, né? Principalmente para mim, que dou aula lá no primeiro período, depois eu encontro eles lá nas bancas, na parte final do curso, a gente vê o quanto eles se desenvolvem, o quanto eles dominam. Mas veja, Joãozinho, você já disse antes do empenho, né, de toda a equipe, de estar fazendo a cada momento reuniões aí com o colegiado, enfim, para tentar deixar esse plano de ensino adequado para que eles tenham ali
contabilidade geral, tributária, né? Que eles aprendam a legislação. Então tudo isso vai o quê? Vai instigando eles. No momento que eles chegam lá no fim, quando eles chegam nas mãos do Jonathan, eles se obrigam a colocar em prática aquilo que cada professor, aquele pedacinho aquela sementinha que cada professor plantou, né? Aí ela começa a nascer lá no momento que o Jonathan começa a cobrar, né? E na verdade supervisionar, enfim, ajudar, auxiliar a eles desenvolverem aquele trabalho. A questão do estágio, assim, a gente criou um roteiro, né? Então esse roteiro ele tem as atividades mínimas que são exigidas. E muitas vezes já se depara, né? Porque hoje o que o mercado de trabalho ele também quer é alguém que tome decisão, né? A gente vê que a maior dificuldade hoje dos profissionais é tomar decisão. Então já é uma tomada de decisão no estágio já no início. Primeiro que você tem que formar um grupo. Então ali já é uma tomada de decisão que tem que formar o grupo, né? São 3 pessoas, quem vai, quem não vai. Trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, né? Porque hoje a gente dificilmente vê o profissional que trabalha sozinho, é raro, né? Então o trabalho tem que ser em equipe, já para ter essa pegada, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas todo mundo tem que se entender, tem que trabalhar em conjunto, senão não dá certo. E o engraçado é assim, né? Eu implantei uma primeira auditoria, né? Porque a avaliação de estágio a gente faz por auditorias, né? Como se um auditor fosse revisar o que foi feito numa empresa, né? Enfim. E nessa primeira auditoria, a ideia dela é só para nivelar a questão do start no trabalho. Porque essa questão da tomada de decisão, a gente percebeu que tinha grupos, alguns alunos, que eles não conseguiam formar o preço de venda, porque eles tinham insegurança que se aquele preço de venda dentro daquela operação atenderia o mínimo exigido que está no roteiro do lucro. Então, o que acontece? Então, a gente já começa a trabalhar isso lá no início, formou o grupo, pessoal, agora vocês têm que fazer um planejamento, vocês têm que fazer um orçamento empresarial, que é o que a gente chama, né? Prever quanto vai ser a venda, quanto vai ser o custo, quanto vocês vão ter de despesa fixa, enfim. Aí, ali a gente já começa a amarrar o que eles aprenderam em diversas disciplinas, né? Controladoria, planejamento financeiro, análise de custos, tributária, né? Então que a gente tem ali prática tributária, tem legislação tributária, ou seja, tudo isso ele já tem que estar prevendo, já tem que estar montando para começar a desenvolver o trabalho na prática. Então não é simplesmente um trabalho o cara chega, se você tem uma nota aqui, um papel, você tem que digitar o que tá aqui. Não é isso, né? Ele vai ter que fazer esse planejamento, ele vai ter que pensar. Isso vem, né, Jonathan? A gente fala sempre nas reuniões, né, o quanto importante é você entender o momento do aluno em cada fase do curso, né? Que a gente sempre diz, lá no começo do curso, a gente gosta de conduzir ele, estar próximo, orientar, pegar ele pela mãozinha e ir levando, né? Quando chega lá na parte intermediária do curso, que a gente faz esse trabalho de dar muita carga de conhecimento, né? Que são as disciplinas mais técnicas que estão aí. E quando chega lá nessa parte final, que a gente exige deles que eles sejam críticos, que eles pensem, que eles desenvolvam o raciocínio, que eles tenham esse comprometimento, né? Porque na prática, lá no nosso dia a dia, a Receita Federal, a Receita do Estado, enfim, os órgãos de fiscalização, eles não ficam ligando, mandando e-mail para nós, dizendo, olha, é amanhã, né? O imposto vence, tal dia. Então, a gente, nessa fase, a gente quer desenvolver neles a responsabilidade, que é o que o profissional tem que ter. É isso aí. Porque senão eles vão ficar a vida inteira dependentes e a gente precisa formar pessoas diferentes. A gente quer que eles saiam daqui responsáveis, né? E aí a questão que a gente trabalha também, né? A ética, desenvolver eles enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, né? Essa formação que a gente gosta muito de passar também, né? Porque a profissão exige, né? Exige toda ética. A postura do profissional contábil, né? Exatamente. E são detalhes, né? Então, eu acho que o estágio, e ele sempre é dinâmico, a gente não para, né? Esse desenvolvimento, até agora, mês passado, a gente estava trabalhando aqui o roteiro, né, do estágio, o regimento do estágio para o próximo ciclo do curso.
Então a gente tem que estar pensando, o que vai vir de novo, o que tem novo aqui que a gente precisa encaixar, Então ele não é um negócio, uma receita de bolo que está escrita e não vai mudar. Todo ano a gente tem essa discussão, o que inclui, o que tira, o que vale a pena cobrar a partir de agora. Eu lembro que há alguns anos atrás a gente fazia aquela chamada pasta da empresa. O cara tinha que ir lá fazer o contrato social, fazia uma busca de nome na junta comercial, era cópia de documento, cópia disso, cópia daquilo, que hoje a gente já não cobra mais, né? Cobra o contrato social que eles façam e apresentem. Por quê? Porque mudou na prática, né? Há alguns anos atrás, para você abrir uma empresa, você levava 45, 60 dias entre um órgão e outro, depois prefeitura, formulário, vai para cá. Hoje a gente consegue abrir uma empresa do início, já tendo alvará, por exemplo, o cara conseguindo emitir nota em 2, 3 dias. Né? Mudou a forma, então não tem por que a gente ficar apegado a isso. Né? Então a gente tem que ser dinâmico. Então se isso aqui hoje no mercado de trabalho não é mais assim, não vou parar para gastar nosso precioso tempo, que ele é curto, né? Por mais que a faculdade dura 4 anos, mas ele é curto, a gente tem muita coisa que a gente poderia trabalhar, o que a gente precisa, tem que focar no que o profissional exige, né? É muito fruto dessa aderência que a gente fala dos professores. Quando eu tenho um professor que ele está no dia a dia de um escritório, trabalhando lá, vamos pegar novamente o professor Valdecir, trabalha com a disciplina de contabilidade comercial. Ele tem no escritório dele, na carteira de clientes de vocês lá, diversas empresas nesse segmento. Então conhece a legislação do PIS, do COFINS, do ICMS, do Imposto da Renda, da Contribuição Social, e assim vai. O professor Jonathan trabalha lá com estágio. Como é que eu vou orientar o cálculo, né, essa simulação toda que é feita, né, da contabilidade de uma empresa como se fosse uma realidade lá, se eu não domino o tema? Então, é por isso que a gente enfatiza e a gente, assim, as contratações elas são muito bem pensadas para que eu tenha. Ora, contabilidade pública, como que eu, Osni, que nunca fui contador público, vou trabalhar? Quem tem que trabalhar é a professora Viviane, que é contadora pública. Tá? Então, isso traz... Por que você está dando aula? Você vai explicar e você consegue trazer um case, trazer uma situação em que você consegue enfatizar, que o aluno aprenda com mais facilidade, porque cada aluno aprende de um jeito, né? Mas é comprovado, Osni, que quando você conta as famosas histórias do que você vivenciou, do que você viveu, eles prestam muito mais atenção do que você ficar naquela parte teórica, tentando ensinar alguma coisa. Agora, quando você conta que você vivenciou aquilo, claro, naquele momento ele fica interessado ouvindo, ele vai aprendendo, né? Isso é fato. E até quando o Jonathan fala, eu faço uma auditoria, né? Então veja, há um tempo atrás a gente fazia uma banca para examinar a compreensão dos alunos em relação ao estágio. Ora, chegou um momento que a gente, peraí, se eu tenho uma disciplina de auditoria onde os alunos aprenderam e nós conhecemos o processo da auditoria, conhecemos como que ela tem que ser feita, vamos trocar. Então, em cima do estágio deles, a gente faz auditorias, que são análises dos procedimentos, dos cálculos, né? Tudo é feito, orientado, elabora seus papéis de trabalho, emite o parecer para que, né, o aluno saiba onde estão os problemas, como ajustar. Né? Então, acho que a gente usa todas as ferramentas possíveis para que ele consiga aprender. E em paralelo a isso, sempre o trabalho de conclusão de curso, né? Que faz com que ele tente sair daquela caixinha, digamos, e partir para outra, né? Buscando novos temas, novas situações, leitura, pesquisa. Isso vai formando o quê? Vai formando novos profissionais que atendam o mercado de trabalho de maneira satisfatória, que é o que nós estamos fazendo, né? Eu também, como aluna egressa, digo que foi muito importante a minha formação, e por que não dizer, eu acho que o Jonathan também, nós saímos preparados daqui, nós saímos com instrumentos, com base para assumir, né, assumir o mercado de trabalho. Então, assim, eu lembro que logo que eu formei aqui, já parti para o concurso, passei no concurso com uma nota boa,
E isso graças ao quê? Graças à bagagem que eu trouxe da faculdade. E eu acredito que o Jonathan da mesma forma. O trabalho, até falando trabalho de conclusão de curso, né? Eu lembro que o trabalho de conclusão de curso que eu fiz na graduação, depois ele se transformou num artigo. Esse artigo eu tive o privilégio de apresentar numa convenção do Estado e que depois foi publicado pela revista do Conselho Regional do Estado do Paraná. Mais do que isso, que essa divulgação, foi o que eu aprendi fazendo o trabalho de conclusão de curso e que eu tive, assim, inúmeras portas se abriram em função disso, em função do estudo que foi feito, porque a gente sempre incentiva o aluno, né, e na minha época não era diferente, sempre foi incentivado, que buscássemos algo novo, né, algo que seja extremamente contemporâneo na contabilidade, no Brasil, na nossa realidade. Então isso faz com que o aluno acabe se empenhando, porque é algo novo, ele está conhecendo, e quando ele percebe, ele já está ensinando os outros com relação àquilo, né, com aquele tema, porque ele estudou tanto, ele se aprofundou naquilo, ele já começa a conhecer a causa, então ele já começa a ver oportunidade para ele aplicar aquilo que ele aprendeu, né, de forma direta. Muitas vezes a gente cobra, né, às vezes os alunos até que façam trabalhos mais de pesquisa, porque a gente acaba tendo pouco, porque o perfil do profissional contábil, ele é aquele perfil que ele quer ver o que ele fez, de alguma forma, né? Então muitas vezes você vai fazer uma pesquisa estatística, por exemplo, você vai dizer a situação que está, essa é a realidade dessa região, dessa população, mas você não consegue usar uma ferramenta para mudar uma realidade. E o profissional contábil, ele gosta de mudar essa realidade. Ou seja, na área tributária, ele quer fazer um enquadramento para a empresa ter uma redução na carga tributária. É o menos possível. Né? Exatamente. Ele quer maximizar o resultado da empresa, talvez fazendo com que o profissional, com que o gestor olhe a área comercial, o que dá mais resultado, o que dá menos resultado. E isso, quando ele faz um TCC, um estudo de caso, que é o que normalmente acontece numa empresa, às vezes ele consegue aplicar ferramentas em que ele consiga ver o resultado de forma até rápida, né, durante o desenvolvimento desse trabalho. Então ele já consegue ver, a gente aplicou isso aqui, deu certo, reduziu o custo, melhorou o resultado, melhorou o desempenho para a empresa. Então isso é algo palpável, né, a gente consegue ver. Então é a materialização daquele conceito que ele estudou, que ele vem aplicando. E é o perfil do nosso aluno. Exatamente. Algo importante de ser citado é as condições que a faculdade traz para o aluno, né? Porque de nada adianta ter um ótimo professor ali no estágio se a gente não tiver uns equipamentos, né? Além do sistema, salas bem estruturadas, né? Eu acho que isso é importante. E além do mais, os alunos ontem, durante o trabalho de conclusão de curso, durante as bancas, fazendo um comentário, né? Que na nossa época não foi assim. Nós tínhamos que ir lá na biblioteca pegar os livros para ler. Hoje a nossa biblioteca virtual está fantástica. Muito fantástica, gente. De maneira geral, né, o acesso à informação, à pesquisa, ele modificou muito, né? E a biblioteca virtual dá um diferencial muito grande, porque o aluno está em casa, onde ele esteja, que sobrou um tempo, ele pode se utilizar. E o melhor de tudo, ele não vai pagar multa pelo atraso da entrega do livro, né? E sempre atualizado, né? Exatamente. Hoje a gente, olhando a bibliografia, né, da área contábil, essa bibliografia ela é jovem, se for analisar. E como mudou tanto de 2007 para cá, então assim, a bibliografia ela tem que ser atualizada e a gente vê essa mudança em fases, né? A primeira fase era a fase do susto, porque se você fosse olhar o pé da letra, a lei lá que saiu 29 de dezembro de 2007, ela valia para 1º de janeiro de 2008, ou seja, pô, como é que o cara vai fazer esse negócio, né? Tanto que no ano seguinte saiu uma alteração na legislação, né, que estendeu o prazo lá para 2009, para algumas empresas a partir de 2013. Então, naquela época, se a gente for olhar as publicações, saíram muitas publicações na área. Muitas. Até porque os autores tinham que atualizar os seus livros, né?
Pô, mudou a regra, mudou a norma. Então eu preciso me atualizar. O que eu falei aqui há 10 anos atrás, não esquece, não é mais assim. Então ali a gente viu um boom, né, de publicações, né, de livros sendo atualizados. E novos autores, né? Novos autores, isso foi interessante. Só fazendo uma parte aí, essas literaturas, elas eram muitas vezes de 20, 30 anos e perduravam. O ensino da contabilidade no Brasil, até a adesão às normas internacionais, pouco mudou. Então, exatamente. Ali foi um marco, né? Foi um divisor. E com isso, você tem um período de maturação dessa norma, dessa legislação, que ela precisa se assentar como um todo, né? Os profissionais precisam recepcionar, precisam entender, precisa acontecer o caso de fato, precisa ter uma cobrança, querendo ou não, existe a cobrança, né? Em grandes empresas, as empresas de auditoria acabavam cobrando algumas situações que a norma já exigia. A própria norma, né, passava por revisão. Então a gente vê um cenário hoje já diferente, né? A gente já vê um cenário hoje que começa a se acomodar, vamos dizer assim, em termos de norma e publicação. Compreensão, então já ficou mais maduro isso. Nós como professores, a gente já começa a ter um entendimento também mais claro, situações mais concretas até para trazer para os alunos, porque no começo existia muita subjetividade, né, que é o que foi mais criticado, era isso, ficou tudo subjetivo, você escolhe. Até porque muita coisa eram traduções apenas, né? Exatamente. Da norma internacional, né? Então, e outra coisa, até essa maturação do entendimento, ela passa por vários órgãos dentro do país, né? Do CPC, a Receita, o Conselho Federal, o SUSEP, todos os órgãos envolvidos aí, chega um momento que eles tinham divergências entre eles, e até que se forme um consenso, que se adeque, que se criem mecanismos, né, para você separar, por exemplo, a contabilidade fiscal da societária, né? Então tudo isso demandou um tempo, mas hoje, como tu bem disse, as coisas estão acentuadas, já há uma compreensão, né? O papel do Conselho de Contabilidade, né? Importantíssimo, né? Seja no treinamento, desenvolvimento e na cobrança, na fiscalização, né? Para que a gente aplique adequadamente cada um dos pronunciamentos, né? Você comentou no início, talvez as pessoas não saibam, né? Mas o profissional contábil hoje, para exercer a função de contador, né? Ter responsabilidade técnica como contador, seja área pública ou privada, ele precisa ser registrado no conselho. E esse registro só é feito após a aprovação também do exame de suficiência. Verdade. Que para quem não conhece é semelhante a um exame da ordem, da OAB, né? Então são as duas únicas profissões do Brasil que exigem essa aprovação, né, em exame para poder exercer a profissão. O que dá uma garantia para o empresário que alguém que está fazendo de uma maneira adequada. E aí vai um elogio para nós, né? Um autoelogio, né? Nós temos um índice de aprovação no exame de suficiência acima da média do Paraná e acima da média do Brasil. O Paraná já está acima da média nacional e nós estamos acima da média do estado. Então, isso mas aí a grande maioria do aluno que faz, né, o exame, acaba sendo aprovado, né? E também o que contribui com o desenvolvimento da profissão como um todo é o programa de educação continuada. Então hoje maioria dos profissionais, a maior parte dos profissionais da área contábil, ele já tem essa exigência, né? Você tem que fazer lá seus 40 pontinhos por ano, né? Tem que participar, tem que estar estudando, né? Você tem que comprovar isso para poder manter-se como responsável técnico de determinadas empresas. Então isso reforça a necessidade do profissional estar sempre se atualizando, né? E também a importância das instituições de ensino, né? Como a Uniguaçu, além de ofertar o curso de graduação, cursos de extensão, pós-graduação. Então isso é fundamental. Acho que estamos bem servidos aí em termos de região com o curso, né? É importante também comentar a proximidade, né, que temos com o CRC, né? Sim. No ano passado a gente trouxe para a Mega Semana Acadêmica esses profissionais, né?
Presidente do Conselho, presidente Laudelino, sempre está com a gente aí. Isso, trazendo novidades, né? Trazendo, demonstrando, né, que o profissional contábil, ele evoluiu. Podemos dizer assim que ele evoluiu muito. E nós aqui, enquanto instituição, enquanto professores, evoluímos juntos, né? A gente faz o melhor para eles serem os melhores, né? Exatamente. Esse cenário invertido que hoje tem, né? Antes o cliente chegava lá com o documento e resolve, né? Hoje não. Hoje a gente é muito mais um consultor dele, como fazer, o que fazer, orientando os mas dentro das empresas, dentro das empresas públicas, das comerciais, enfim, via-se o contador como aquele que trabalhava para o fisco. Claro, continua. Mudou muito. Mudou muito, então tem essa questão gerencial, né? E volto a falar, a importância do contador é fundamental para manter a saúde de uma empresa, né? Essa questão gerencial aí é tendência, é oportunidade, né? A gente vê ainda as empresas menores com uma dificuldade de implantar isso, né, por alguns motivos. Que o profissional altamente gabaritado ele é muito caro. Então o empresário ele tem receio de gastar um valor alto, considerável, né, naquele momento para ele, porque ele também não sabe o quanto ele vai ganhar com a informação. Então a gente vê isso nas empresas, né? Muitas empresas com oportunidades de ter um crescimento vertiginoso, rápido, né? Ou que já vem com esse crescimento pela própria operação, mas que ela não tem essa organização administrativa de informação que vá contribuir para manter-se esse crescimento, né? Porque não é difícil chegar ao topo, difícil é manter-se lá, né? Então isso a gente vê que hoje o profissional, como a gente falou, né, ele não é necessariamente o contador mais que é o formado em ciências contábeis, ele não vai atuar como contador, ele vai atuar como um cara dentro da área de custos, ele vai atuar como um cara dentro da área financeira, que precisa muito, ele vai atuar lá na área de gestão de pessoas, né? Fora isso, a gente vê hoje as auditorias, as controladorias. Esses dias, engraçado, eu estava lá no escritório e daí nós temos um controle de recepção de demanda lá, em que as empresas, a instituição financeira precisa atualizar o cadastro da empresa. Então, aí começou a entrar lá as demandas, então a gente tem um sistema automatizado que ele vai subindo, né? Toda demanda que entra, ela centraliza num canal, ela vai subindo e vai ficando num painel lá, enquanto o pessoal vai fazendo. Aí eu comecei a olhar o nome das pessoas, para quem era para mandar os documentos dentro das instituições. 70% num painel que eu tinha eram egressos. Então tem cara que é gerente de conta pessoa jurídica, tem cara que é gerente de conta pessoa física, tem cara que é gerente de unidade, né, de agência. Então, e a gente vê assim, pessoas que saíram daqui há 3, 4, 5 anos, já chegaram em níveis profissionais assim que antigamente você demorava, você via um gerente de banco antigamente com menos de 30 anos, era muito difícil. Mas vale aí, né, Jonathan, falar que não é só estar num bom curso, precisa ter o bom aluno também, né? Isso é dedicação, a seriedade, né, com que conduz a sua vida acadêmica, a sua vida de maneira geral, né? Então, mas e quem quiser entrar no curso, professora Viviane, como é que faz? Vestibular agendado, fala um pouco para nós aí. Então, estamos aí com o vestibular agendado, aguardando você que gosta muito de contabilidade, vir conosco, né? Nessa viagem doida, maravilhosa. Até para quem não gosta, a oportunidade de vir conhecer, né? Claro. Porque muitas pessoas não sabem, faz o quê? Eu lembro que quando eu entrei em ciências contábeis, uma grande parte da minha turma veio fazer ciências contábeis que é bem matemática. Justamente, Jonathan, nós temos que acabar com esse paradigma, certo? Porque não tem que gostar, tem que gostar de negócios, tem que gostar do empresarial, né? Tem que entender muito de legislação, tem que gostar de ler. Eu vou fazer contabilidade porque gosto. É um profissional muito eclético, né? Exatamente. Leis, números, cálculos, orientação. É um profissional. Ele sai completo. Sai.
Sai completo. Então, maravilha, agradecer aí a professora Viviane, o professor Jonathan, por esse bate-papo aí, para a gente poder contribuir com quem está aí pensando, né, o que fazer na sua vida profissional, né? É uma grande oportunidade, é um mercado ainda carente, né, que precisa, né, em razão dessa expansão, né, que nós tivemos aí no universo dos negócios. A nossa região, ela é uma região, como o Jonathan falou, que comporta, que absorve muita mão de obra, e ainda a gente tem muita necessidade de bons profissionais. Então, quem quiser ir um curso que seja referência, que consegue de fato preparar alunos para o mercado de trabalho e formar profissionais com bastante capacidade, venha para a Uniguaçu, venha cursar Ciências Contábeis, que certamente você vai encontrar aqui muita possibilidade de aprendizado. Venha, agende o vestibular. Sempre tem lugar para mais um, né? Sempre tem. Serão bem acolhidos e vamos lá. Joia, obrigado, Jonathan, obrigado, Vivi. Valeu, Osni, obrigadão. Obrigadão.